Como eu poderia ficar 2 meses com o braço engessado? Em um mês da escolinha, ele ia para São Paulo, eu tinha que ficar 2 meses com o braço engessado. Fiquei 2 meses com o braço engessado, a escolinha de futebol, fui para São Paulo e eu não fui. Completei 15 anos naquele período, foi quando eu comecei a frequentar a igreja e aceitei o Senhor Jesus como meu Salvador. E no momento que eu aceitei o Senhor como meu Salvador, eu descobri que Deus tinha um propósito na minha vida. Eu descobri que Deus não tinha apenas um projeto, mas que Deus tinha um propósito, e que esse propósito já estava programado por Ele antes mesmo que eu viesse a este mundo. Deus já tinha colocado esse propósito na minha vida. Porque propósito é isso, amado. Propósito é aquilo que você já está preparado para ser, que Deus já preparou para você ser antes mesmo que você nasça. Quando você está na barriga da sua mãe, Deus já colocou um propósito na sua vida. Deus já colocou uma missão na sua vida. Quando eu aceitei o meu Senhor, quando eu aceitei Jesus, eu falei essa palavra que Isaías pronunciou. Falei: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Não importa aonde eu tenho que ir, não importa o que eu tenho que fazer, Deus, mas eu quero cumprir o teu propósito na minha vida. Não interessa o que eu tenho que enfrentar nessa vida, mas o teu propósito na minha vida eu vou cumprir, seja de dia, seja de noite, seja no sol, seja na chuva. Mas eu quero viver os teus propósitos, Deus, porque os meus projetos falharam, mas eu sei que o teu propósito é eterno e não vai falhar. Propósito é isso, amados. É aquilo que Deus colocou no seu coração para você ser antes que você chegasse neste mundo. Todos os grandes homens de Deus, eles viveram no propósito de Deus. Quando você olha para Davi, ele foi aquele homem que foi porque ele tinha um propósito. Deus tinha um propósito na vida dele, e ele decidiu aceitar esse propósito na vida dele. Você acha que quando Jessé chegou na casa, ali na casa de Davi, você acha que quando Samuel chegou ali e falou: Jessé, eu vim aqui ungir os seus filhos, alguém aqui vai ser rei? Jessé começa a trazer os filhos um por um, e Samuel ali olhando um por um, Deus fala: Samuel, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Passaram 7 filhos, mas Deus tinha um propósito na vida de Davi. Havia um projeto na vida de Davi e havia um propósito na vida de Davi. Havia um projeto na vida de Davi colocado pelo homem, colocado pelo pai dele, pela família dele. O projeto da família dele é que Davi iria ser um pastor de ovelhas. Quando Samuel chegou ali, Davi não estava presente, porque Davi estava lá no pasto, cuidando, apacentando as ovelhas, porque aquele era um projeto para a vida dele. Aquele era um projeto que o pai dele tinha colocado na vida dele. O meu filho Davi é o menor, é o mais novo, vai apacentar as ovelhas. Era um projeto, mas lá no céu existia um propósito na vida de Davi. O projeto era que Davi fosse pastor de ovelhas, mas o propósito de Deus é que Davi fosse um grande rei sobre Israel. Aquele era o propósito, e foi isso que aconteceu na vida de Davi, porque era o propósito de Deus. Quando você olha para a vida de Moisés, Moisés se tornou tão conhecido porque havia um propósito na vida dele, e esse propósito se cumpriu na vida dele. Agora, se você imaginar, também havia um projeto na vida de Moisés. Havia um projeto na vida de Moisés e havia um propósito na vida de Moisés. O projeto na vida de Moisés é que ele se tornasse um grande líder, um grande político lá no Egito. A Bíblia conta que Moisés ele foi criado, ele foi adotado pela filha de Faraó. Ele estudou nas melhores escolas daquela época, porque era um projeto. Havia um projeto sobre a vida dele. Ele ia ser um grande homem no Egito. Ele ia ser um grande político no Egito. Era um projeto na vida de Moisés. Mas o projeto falhou, porque o propósito de Deus era outro. O propósito de Deus era que Moisés libertasse o povo dele. O propósito de Deus era que Moisés andasse no deserto, levando o povo à terra prometida, a nova Canaã. Aquele era o propósito de Deus na vida de Moisés. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite, meu irmão,
irmão e minha irmã. Eu quero que você entenda nessa noite que existe um propósito na sua vida. Eu não sei quais são os seus projetos. Talvez você possa me perguntar, mas pregador, é pecado eu ter projetos? Eu não quer dizer que eu não posso ter mais projetos? Não, você pode sim ter projetos. Não é pecado você ter projetos. O errado é você colocar os seus projetos acima dos propósitos de Deus. O que você não pode fazer é colocar os seus projetos, os seus sonhos serem mais valiosos, mais importantes e acima dos propósitos de Deus. Você sabe o que é triste hoje na terra, amados? É que a maioria das pessoas, elas nascem, elas crescem e elas morrem sem saberem qual é o propósito de Deus na vida delas. A maioria das pessoas nascem, crescem, morrem e não descobrem o porquê vieram a essa terra, o porquê estiveram aqui nessa terra. Eu quero que você nessa noite se preocupe com isso. Se você ainda não sabe qual é o propósito de Deus na sua vida, eu quero que você fale para Deus: Deus, eu não sei o que você tem para mim. Deus, me mostre, me fale. Eu quero saber qual é o teu propósito na minha vida. Não morra, não saia dessa terra sem descobrir qual é o propósito de Deus na sua vida, meu irmão, minha irmã. Sabe por que existe tanta desgraça no mundo hoje? Sabe por que existe tanto crime? Por que existe tanta corrupção? Sabe por que existe tanta desgraça acontecendo? É porque as pessoas não descobriram qual é o propósito de Deus na vida delas. Se um traficante soubesse qual é o propósito de Deus na vida dele, ele não iria traficar. Se o ladrão soubesse qual era o propósito de Deus na vida dele, ele não iria sair por aí roubando. Se os assassinos soubessem qual era o propósito de Deus na vida deles, eles não iriam sair por aí apertando o gatilho e matando pessoas. Se os drogados soubessem qual era e qual é o propósito de Deus na vida deles, eles não estariam por aí se drogando, fumando cocaína, maconha, crack e tantas outras drogas. Aqueles que estão nesse momento lá nos bares, enchendo a cara, caindo de bêbados, se eles soubessem quais são os propósitos de Deus na vida deles, eles não estariam lá enchendo a cara nesse exato momento. E é por isso que existem tantas coisas ruins acontecendo no nosso mundo, porque as pessoas estão caminhando, e elas estão olhando para os seus sonhos, elas estão olhando para os seus projetos, mas elas estão se esquecendo de olhar para o alto, elas estão se esquecendo de olhar para Deus e se perguntar: Deus, o que o Senhor tem na minha vida? Deus, o que o Senhor tem para mim? As pessoas estão muito ocupadas com as coisas desta terra. Estão muito ocupados em saber, em querer bênçãos de Deus, mas não se preocupam em saber o que Deus quer delas. Quantas pessoas todos os dias chegam na igreja e falam: Deus, eu estou desempregado, eu preciso de um emprego. Deus, eu estou enfermo, eu preciso de uma cura. Deus, eu preciso de um milagre, eu preciso do Senhor abrir uma porta. Mas poucos são aqueles que se prostram diante de Deus e falam: Deus, eu estou aqui para saber o que o Senhor quer da minha vida. Eu estou aqui para saber qual é o teu propósito na minha vida. Por que eu estou nessa terra? Por que o Senhor permitiu que eu nascesse? O que o Senhor quer que eu faça para ti? Quantos já fizeram essa oração, amados? Poucos. Raríssimos fizeram essa oração e falaram: Deus, qual é o teu propósito na minha vida? Isaías, ele falou: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, porque eu quero cumprir o teu propósito. Eu quero andar no teu propósito. Quando eu aceitei Jesus como Salvador, eu descobri que o propósito de Deus na minha vida era ser um pregador da palavra dele. Eu me lembro que quando eu estava com 6 meses de convertido na igreja, certa vez eu cheguei na minha pastora e falei: pastora, no próximo culto eu quero pregar. A pastora olhou para mim, ela se assustou, ela era um novo convertido, 6 meses que estava na igreja.
Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia, eu fui escolhido.